Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Esse livro explica como que a mentalidade esquerdista é uma mentalidade patológica, ou seja, é uma patologia, não é brincadeira. Uma coisa é você ali ser seduzido pelo discurso esquerdista quando você ainda é moleque, jovenzinho, etc. À medida em que você vai amadurecendo, a vida vai cobrando coisas e consequências e compromissos e responsabilidades. Se você ainda mantém a mentalidade esquerdista, nós estamos diante de uma pessoa com uma patologia. Tipo Chico Buarque, Exato. Caetano Veloso. Não, é igual o parente da pessoa que está nos assistindo aqui agora. Não é brincadeira, tá? Isso não é insulto, isso não é algo porque eu gosto do movimento conservador, tá? Isso é uma questão clínica. Por quê? Deixa eu te explicar isso. Presta muita atenção você agora aqui, ó. Preste muita atenção. Que susto. Você estava fazendo outra coisa. Não, aqui. Preste muita atenção. Que isso, Marcos? Até tu. Eu não sei o que o Max pensou ali agora. Até tu. Vamos lá. Quando ele falou lá do Moraes, não lembra? Não, preste muita atenção. Acho que pensei em coisa pior. Não. Preste muita atenção. O que é a mentalidade revolucionária? Para que você possa, de uma vez por todas, entender o que difere você, uma pessoa normal, mesmo que você não tenha filiação partidária, que você não esteja envolvido com questões políticas, o que faz de você diferente de uma pessoa que está militando com a esquerda, pelas pautas da esquerda. A revolução, a mentalidade revolucionária, ela se resume em negar todas, não algumas, todas as experiências do passado, modificar o tempo presente, fundamentando-se em promessas futuras, que ninguém sabe como será o resultado. Então, de novo, você está aqui no presente, né, nós estamos aqui nesse exato momento, e a pessoa quer modificar tudo o que está no presente, tudo. As relações comerciais, as relações humanas em geral, as relações diplomáticas, as relações políticas. Você quer mudar o sistema educacional, você quer mudar a educação, você quer mudar o sistema financeiro, você quer mudar a moeda, tudo, qualquer coisa. Você quer mudar o tempo presente, negando o passado. Preste atenção nisso. Negando o passado, fundamentando-se em algo que ninguém tem experiência, ninguém sabe como será, porque elas são promessas futuras. Isso é mentalidade revolucionária. Isso é patológico. Então não importa se você quer modificar um modo de cozinhar, se você quer mudar uma receita, se você quer mudar a estrutura de um condomínio, se você quer mudar regras de como usar o elevador, se você quer mudar... Não importa o quê. Se você está negando todas as experiências do passado, todas as experiências do passado, e você quer aplicar essas mudanças no presente, baseando-se em promessas futuras que ninguém sabe como serão, isso é mentalidade revolucionária. Então, daí que uma pessoa com essa mentalidade, ela faz a inversão do sujeito, do objeto e das circunstâncias, do tempo. Então, ela muda tudo. Ela faz uma inversão. Então, o agressor vira vítima, a vítima vira agressor. Isso em relação ao sujeito. Em relação ao objeto analisado, a coisa analisada, ela deixa de ser algo grave, como, por exemplo, um estupro. Lembra do Champinha? Onde a vítima já era o Champinha, já não era a moça estuprada, e o estupro já não é mais um problema, agora passa a ser... Estuprado e assassinado junto com o namorado. Exato, mas o problema passa a ser a lei penal. Sim. Não, a lei penal que está sendo feita contra... Eu não estou defendendo o estuprador nem o estupro, mas a pena... Ou seja, eles invertem tudo. E, por último, a questão das circunstâncias. As circunstâncias todas também são invertidas. Então, essa inversão de sujeito, essa inversão de objeto, essa inversão de circunstâncias, quando você vai avaliar uma situação concreta, real, qualquer, essa inversão ela se dá pela mentalidade revolucionária. E essa pessoa tem um problema, ela tem uma patologia. Por isso que eu insisto, quando eu falo aqui, por isso que eu insisto que se jornalistas sérios, analistas sérios, alcançam pelo menos 1/6
ou 1/5, seja lá qual for, 1/10, 10% da população, isso muda porque não há a possibilidade de que uma sociedade tenha, no mínimo, é impossível isso, metade de uma população doente, mentalmente falando. Então o esquerdista, ele nunca consegue dominar a massa como um todo. O que ele consegue dominar é o meio, ou seja, aquilo que chega até as massas. Então imagine o seu bairro, imagine o seu condomínio, imagine a sua cidade, imagine o seu país. Não tem como que a maioria esmagadora das pessoas estejam embebidas da mentalidade revolucionária. O que ocorre é o meio que chega até elas. O exemplo que eu sempre dou é quando Jesus chega em Jerusalém, no domingo de Ramos. O que acontece com ele? Ele é ovacionado. Qual é o meio que está entre as pessoas e Jesus? Um burrinho calado que está levando Jesus. Jesus está no topo e o burrinho está embaixo. O que muda do domingo de Ramos para sexta-feira, onde o Nosso Senhor é então sentenciado, com muitas aspas, pelo povo que grita Barrabás? De novo é o meio, a mídia. E qual é o meio nesse exato momento? Os sumos sacerdotes, que ao invés de sumirem para que Jesus apareça, eles aparecem, somem com Jesus enquanto estão chicoteando Nosso Senhor, enquanto estão colocando coroa de espinhos e maltratando Nosso Senhor. O meio, a mídia, vira o sumo sacerdote, não é mais o burrinho, e eles é que são o meio de comunicação com o povo, com a massa. E eles é que começam gritando Barrabás, Barrabás. Ou seja, quem fez o meio de campo na comunicação usou do método mais antigo do mundo, que é usar uma autoridade que impõe medo e terror, impondo chavões e clichês, para que a massa repita aquele chavão e aquele clichê. Quando você muda o meio de comunicação com as massas, então aqui está a realidade, o fato concreto, e aqui está a massa. Quem está no meio? Nesse caso, o primeiro caso era um burrinho. O burrinho que estava sumindo para que nosso Senhor Jesus Cristo aparecesse. No segundo caso, são sumos sacerdotes que impõem medo e terror e podem sancionar as pessoas. Podem punir as pessoas, seja religiosamente, seja moralmente, seja espiritualmente, seja politicamente. O que a imprensa faz hoje? Ela some para que Nosso Senhor apareça ou ela faz como os sumos sacerdotes? Ela faz exatamente como os sumos sacerdotes. E aí que é interessante entender. Muitos dos seus contatos, amigos e parentes, eles estão não seguindo quem faz como o burrinho, que coloca o Nosso Senhor, a verdade, no topo. Eles fazem como os sumos sacerdotes, que colocam as autoridades que podem punir e maltratar as pessoas como a voz que fala. Quando a imprensa fala alguma coisa absurda, ela chama algum deputado de direita para debater com um deputado de esquerda? Não. Ela coloca o cara sozinho lá. Eu cansei de ver o Jornal Nacional falando de um assunto qualquer, chama Molon. Quem é Molon? Ninguém sabe. É um esquerdista que estava no PT, depois foi pro Rede, sabe lá Deus onde ele está agora. Mas é sempre assim. Aí agora chamam o Lindenberg, aí agora chamam o Haddad. Por que toda vez que eles chamam o Haddad, por que eles não colocam o Paulo Guedes junto? Você imagina o estrago que seria você colocar ao vivo Paulo Guedes e Haddad no mesmo horário, ao vivaço, para falar com o povo? O povo não teria dúvida. Você coloca alguém tocando Chopin e um orangotango batendo no piano. Qual povo não sabe dizer o que é música? É sério isso que eu estou falando. Quando você coloca um pianista tocando Chopin e um orangotango batendo no piano, qualquer imbecil sabe de qual dos dois sai uma música. E qual dos dois sai barulho. Por isso que eles não podem me chamar para nenhum debate. Quando eles colocaram lá o Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo para debater com o cara do Instituto do Cu do Lula, como é o nome dele? O Demore? O Demore. E o Demore falou. De todas as coisas que o Alexandre de Moraes fez, a do Alan eu defendo. O cagaço do maluco.
O cu dele não passa Wi-Fi. Se colocar eu e o Demore, um do lado do outro, pode ser online, pode ser do jeito que for. O Demore vai botar isso aqui no cu, mas não fala comigo. Vamos promover, faz o convite. Não vai. Lacombe, bota isso na tua cabeça. Não vai. O Demore, ele... Não, mas lança o convite. O Demore coloca, ele enrola um livro e enfia no cu, mas não debate comigo. Você pode ter certeza absoluta. Esses caras, o Rui Falcão do PT, ele deixou claro isso na CPMI das fake news. Você não cometeria esse erro. Todos os esquerdistas sabem que eu conheço mais o socialismo do que todos eles juntos. Eu sinto de cabeça, Lacombe, o que eles já esqueceram. Eu tenho até medo de citar algumas coisas que pode corrigir a rota deles, né? Tem muita coisa que eu não falo, o Max sabe disso. Tem muita coisa que eu não falo porque eu tenho medo de um esquerdista ouvir e falar assim, puta merda, o Alan tá certo, a gente tem que corrigir isso aqui. Porque se eu falar assim, os esquerdistas estão fazendo isso, mas para eles acertarem, eles teriam que fazer isso aqui. Eu não falo. Eu deixo eles continuarem agindo no erro. E fico quietinho, não falo nada. E aí depois que aconteceu o erro, eu vou lá e falo, tá vendo? Isso aqui aconteceu. Por isso quando eu digo, tem jeito? Tem. É óbvio que isso não se consegue da noite para o dia e também conseguir da noite para o dia não é o ideal. Todo crescimento verdadeiro é um crescimento assim. Não é assim. Não é igual um foguete. Na verdade, o crescimento bom mesmo ele vai fazendo assim, né? Ele vai fazendo assim, ou seja, sim, os picos são sempre um pouco maiores do que os picos anteriores e o fundo é sempre um pouco menor do que o fundo anterior. E aí, na média, você tem uma linha assim, né? Porque o que se você pegasse assim, né, o vento daqui e botasse numa função matemática, né, você veria ele fazendo assim, ventou, aí parou, aí ventou de novo, parou, fica lateralizado, né? Agora, se de repente você vê a função, o vento começar a fazer assim, se prepara que ou vem furacão ou vem tornado. Exato. Então é catástrofe, o pessoal não entende isso. A mentalidade revolucionária, ela tem um erro de percepção da realidade. As pessoas não entendem isso. E eu estou falando de mentalidade revolucionária, que é algo muito anterior ao marxismo. Anterior até ao socialismo. Exato. A mentalidade revolucionária é aquela que fala tudo está errado, vamos destruir tudo do zero, mata todo mundo, destrói tudo e a gente vai começar do jeito certo. Isso não funciona. Isso é catástrofe. Tá? O que você tá é a mesma coisa da pessoa achar boa uma tsunami, um vulcão entrando em erupção, um terremoto, um furacão, um tornado. Né? É catástrofe. Isso vai dar catástrofe. Então, a mentalidade revolucionária, e isso é importante as pessoas entenderem, né? Ela rejeita absolutamente o passado. Ela rejeita qualquer tradição recebida. Ela rejeita a experiência dos mais velhos. Ela não consegue ter gratidão pelo aquilo que ela tem. Gente, vocês pensam o seguinte, quando você nasceu, já existia energia elétrica. Quando você nasceu, já tinha geladeira. E você não contribuiu nada para que essas coisas existissem. Então, olha quantas coisas você recebeu que já estavam prontas quando você nasceu e você não contribuiu em nada para isso. Então, o estado natural do ser humano é um estado de gratidão e não um estado ressentido. Né? Que a mentalidade revolucionária, ela quer gerar nas pessoas ressentimento, frustrações. Ela quer colocar um ser humano contra o outro. E aí por isso que eles vão criando classes. Não, é o trans não sei o quê, é o negro não sei o que lá, né? É o pobre não sei o quê. E eles vão criando classes, e vai convencendo as pessoas que a culpa de tudo que ela estiver passando é do outro, é da sociedade, é do passado, né? E a pessoa não para perceber quantas coisas existem apesar dela. Quantas coisas que você recebeu, quantas facilidades existem hoje que você recebeu por herança da sociedade. Quer um exemplo disso? 2 comentários que eu fiz questão de printar aqui. Em El Salvador isso funcionou. Eu e o Max, nós fizemos um dossiê. A gente não publicou esse dossiê, né, Max? Eu e o Max, nós fizemos um dossiê aqui mostrando toda a mudança que aconteceu em El Salvador nos últimos 30 anos. Número 1,
Número 1 de parte dessa mudança. O cardeal e o bispo responsável pela diocese da capital de El Salvador era do Opus Dei, conseguiu modificar todo o seminário, mudou a formação dos padres e seminaristas em El Salvador, conseguiu tirar todas as matérias de teologia da libertação, lembrando que um dos, abre aspas, mártires da teologia da libertação é de El Salvador. E o bispo conseguiu contornar isso. Escolas, universidades, grupos de formação de mulheres e de empresários pelo Opus Dei. A gente fez esse dossiê aqui. E aí o pessoal pensa assim, o Bukele assumiu e conseguiu da noite pro dia. Eu fiz o print aqui de 2 comentários que falaram isso. Não. Em El Salvador eles conseguiram. Eu entendo essas pessoas, eles não estudaram. Pensamento mágico. É pensamento mágico, eles não estudaram. Não, eu leio aqui, foi o LC Rock e o Ranger. Desculpa, vocês não estudaram o que aconteceu em El Salvador nos últimos 30 anos. A mídia em El Salvador, a mídia foi transformada nos últimos 30 anos. A educação, a igreja. Exato. E aí o cara pensa o quê? Não, mudou porque o Bukele assumiu e chegou e mudou. A própria cultura militar deles. Foi uma série... O treinamento militar, bem lembrado. Uma série de mudanças estruturais de décadas para você conseguir ter um Bukele. É isso que a galera não entende. O pessoal tem a bosta do pensamento mágico, que é um pensamento revolucionário. O que mais eu vejo é gente que se diz de direita com um pensamento revolucionário, achando que as coisas vão ser assim, ó, simples, fácil e rápido. O erro das manifestações em frente ao quartel-general era esse. Exato. Porque as pessoas não entenderam o que era o exército brasileiro. Até agora, depois do general concluir e falar abertamente... Estou mudando aqui, não está indo? Aqui tá com atraso ali. Até agora, tem gente falando SOS Forças Armadas. Depois do cara falar. Depois do general canalha falar assim... Não, nós levamos as pessoas... Enganamos todo mundo. E elas acharam que nós estávamos... Até agora tem gente falando, pô, o exército tem que abrir os olhos. O pessoal não entendeu que as Forças Armadas, a instituição, as 3, Marinha, Aeronáutica e Exército, os 3 estão em conluio com o Lula. E tem gente que ainda não entendeu isso. Ainda acha que, diante de tudo que o Lula está fazendo, em algum momento as Forças Armadas poderiam salvar o Brasil. Tem gente até agora pensando isso. Depois dos caras praticarem perfídia a olhos nus, todo mundo pode ver. Ele admitiu, né? Admitiu a perfídia. No confessada. Congresso, no Congresso, em audiência no Congresso, o cara confessou. Ele era para ter recebido, inclusive, a ordem de prisão ali naquele momento ali. Porque ele confessou um crime contra os direitos humanos, contra as leis internacionais. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.